E aí pessoal, vamos para a aula de número 63 da NBR 6122 de 2019. Espero que vocês estejam gostando, compartilhando, agregando pessoas e vamos caminhar mais um pouquinho no capítulo 8, Fundações Profundas. Vem comigo. Então pessoal, vamos agora para a nossa aula de número 63 da NBR 6122 de 2019. Quem já me conhece sabe que o meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, estamos tratando aqui de conhecer profundamente a NBR 6122, projeto e execução de fundações. Estamos caminhando pelo capítulo 8. Hoje é a nossa penúltima aula referente ao capítulo 8, um capítulo muito importante, chamado Fundações Profundas. Eu destaco que esse capítulo passa por questões de dimensionamento, questões de cálculo de projeto, e a questão executiva nós vamos tratar nos anexos da norma. Aí nós vamos ver cada anexo de forma tranquila. Mas assim, pessoal, não vai demorar muito não. Nós já estamos aí finalizando o capítulo 8, temos o 9, que vai ter umas 2 aulas, o 10, uma aula apenas, e aí a gente já entra nos anexos para finalizar o nosso estudo que começou lá atrás, né? Lá em abril, e estamos caminhando aí, já estamos em novembro, né? Chegando aí a essa aula no dia 4 de novembro de 2020. Então, nós estamos concluindo a NBR 6122 de 2019 e depois nós vamos ter as oportunidades de aí sim pegar a parte de dimensionamento, de especificação de execução, tintim por tintim, entendendo parte a parte, buscando a compreensão de cada assunto no que tange a termos a referência da norma oficial do nosso país, né? Então, isso é importante. Destaco a importância, mais uma vez, que eu não canso de falar, né? Igual a gente passou várias aulas falando que investigação geológico-geotécnica não é custo, é investimento. Nós agora estamos aí com um outro moto, né? Repetindo a história de que se eu sou forte na teoria, se eu tenho conhecimento na teoria técnico, conhecimento profundo, eu sou forte na hora de resolver os problemas. Eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem técnica para na hora que surgir o problema eu resolver. E melhor ainda, né? Nós melhoramos isso aí, né? Nós falamos o seguinte, ó, se eu sou forte na teoria, se eu tenho conceitos fortes, eu sou forte para evitar problemas. Isso também realmente é muito mais importante, né? Mas às vezes a gente é chamado, né, a dar a nossa consultoria, a nossa opinião nos problemas alheios, né? Nos problemas de outras obras, e aí é importante a gente realmente ter conhecimento para ajudar. É um conhecimento para contribuir, não é para ficar metendo o pau no outro, não, né? Não é para destruir a carreira do outro, não. É para contribuir para a engenharia, né? Trocar uma ideia com muito respeito, com muita parceria entre os profissionais, isso é muito importante, né? Então, olha só, estamos caminhando, né? O item 8.6, dimensionamento estrutural. E aí a gente volta àquela história da treta, né? Estrutura, geotecnia, né? Que não faz sentido nenhum em fundações. Nós somos complementares e o profissional de fundações necessita claramente, é só você acompanhar a norma comigo, você está acompanhando, nós necessitamos claramente de conhecimentos que vão de várias áreas, né? Geologia, geotecnia, estrutural, construção, materiais, né? Nós vamos ficar bem claro para nós essa parte de materiais, vai ficar mais clara ainda na parte dos anexos, né, que a gente precisa conhecer de cimento, de aditivo, esse contato com o solo agressivo. Então, essas histórias eu preciso ter conhecimento, né? Eu preciso saber aonde procurar informação, eu preciso me cercar das melhores informações, eu preciso me cercar das teorias mais atuais, eu preciso estar competente a atuar no estado da arte, né? No que tem de mais novo, mais atual naquilo que eu atuo. Lembrando, né? Isso é o nosso ganha-pão, né? É onde a gente ganha o nosso pão diário, a gente precisa ter conhecimento técnico suficiente para que isso seja consistente, né? Então, dimensionamento estrutural, tubulões encamisados, né? Eu posso ter tubulão encamisado, a gente já falou sobre isso. Eu posso ter tubulão encamisado com concreto, com camisa de concreto ou camisa metálica. Fato, 2 materiais diferentes que eu preciso verificar
tanto na teoria como na prática de forma diferente. E eles têm comportamentos diferentes, tanto na teoria como na prática. Então, eu preciso conhecer a forma de dimensionar tanto um elemento em concreto quanto um elemento em aço. O que a norma de fundações fala sobre os tubulões encamisados? E no item 8641, especificamente sobre a camisa de concreto. A camisa, ela é concretada por trechos, né, sobre a superfície do terreno ou em escavação o quê? Preliminar, e introduzida no terreno por escavação interna. O que está falando para a gente? Eu vou introduzir esta camisa a partir de uma escavação interna, à medida que eu vou avançando com a minha escavação, eu vou cravando, né? Eu vou introduzindo a minha camisa a partir de uma escavação interna do meu tubulão que eu estou encamisando, né? Depois de introduzido um elemento no terreno, concreta-se o seguinte e assim por diante, obviamente, até chegar na cota de assentamento do seu tubulão, o seu comprimento final previsto, né? E aí vem o ponto, para o dimensionamento estrutural, veja que a norma de fundações deixa claro a parte do dimensionamento estrutural. Então, para o dimensionamento estrutural, devem ser considerados o quê? Os seguintes coeficientes de ponderação. Gama F, quem é o gama F? Gama F é o coeficiente de majoração das cargas, né? Então, eu vou majorar as minhas cargas em 1,4. O gama C é o coeficiente de minoração da resistência, onde eu vou encontrar minha resistência de cálculo. Essa resistência de cálculo ela é calculada a partir de um gama C, que vai reduzir o meu FCK previsto, né, num fator gama C de 1,4, 1,4. E o fator que reduz a resistência do aço é 1,15, né? Isso é uma questão normativa dos materiais, tá? Então, o gama S 1,15, o gama C 1,4, em ações majorada por um gama F de 1,4. A armadura necessária, olha o ponto, gente, nós estamos falando de dimensionamento estrutural. Eu estou buscando armaduras para compor a minha peça que vai ser executada no solo para transferir a carga da estrutura para o solo, né? Então, a armadura necessária pode ser colocada totalmente na camisa ou parte dela e parte no núcleo. O que a norma está nos falando? A camisa é concreto armado. Essa camisa ela é armada. Essa camisa pode ser armada com a armadura total necessária para o tubulão. Ou seja, eu posso usar da área de aço presente na camisa para armar o meu tubulão. Isso é possível. Ou eu posso também complementar com parte na camisa e parte no núcleo, né? Então, isso é importante para nós sabermos que essa possibilidade, essa alternativa, eu tenho essa oportunidade no meu projeto de fazer esse aproveitamento da armadura da camisa, né? É uma oportunidade, sim, ela é importante, ou pelo menos para a gente saber, né, que aquela armadura da camisa está ali de gordurinha a mais, né? Está um coeficiente a mais para nós. Quando o tubulão foi escavado com ar comprimido, e aí, gente, um dos anexos que a gente vai trabalhar vai ser o tubulão com a ar comprimido. E lá nós vamos ter a oportunidade de retomar as análises da NR18, que é uma norma lá da Secretaria do Trabalho, né? Hoje não existe Ministério do Trabalho, né? A Secretaria do Trabalho, né? Nós vamos falar da NR18, que ela implica necessariamente nas questões de segurança do trabalho. Olha que legal, nós estamos falando de dimensionamento estrutural, estamos falando de uma área de dimensionamento estrutural, e às vezes a gente olha para o pessoal da segurança do trabalho e acha que isso não implica, só implica em ser chato, e mandar a gente vestir bota, capacete, mandar a gente fazer exame ASO, mas isso aqui é um exemplo clássico de quão influencia de forma positiva, ao meu ver, porque o tubulão com ar comprimido ele causa realmente muitos danos à saúde do operador, que está sob a pressão desse ar, e causa danos à sua saúde. Alguém precisa proteger isso, né? Precisa indicar normativas que nos façam
pelo menos pensar profundamente a respeito disso. Isso impacta necessariamente nas nossas normas. E aqui, não estamos falando aqui, neste ponto, da NR18, estamos falando de dimensionamento estrutural. Eu estou te alertando, porque quando a gente estiver falando disso, é importante a gente fazer referências às outras normas que impactam diretamente no nosso trabalho. Então, quando o tubulão foi escavado com o uso de ar comprimido, a armadura transversal dos estribos. Parei mais uma vez. Pensa comigo, eu tenho um tubulão, eu desço uma pessoa lá, não estou entrando em detalhe não, mas a gente sabe que desce essa pessoa, e esse ar comprimido, ele força, né? Ele exerce uma pressão nas paredes da escavação. Essa pressão nas paredes da escavação, obviamente, é uma pressão que exerce sobre a camisa, né? Sobre o encamisamento da escavação. O que a norma está me falando é que eu tenho uma carga de pressão sendo executada, que o estribo da minha camisa, no caso de tubulão ar comprimido, precisa ser dimensionado não somente para os esforços da própria peça lá inserida no solo, mas com um esforço adicional do ar comprimido, que nós vamos ver que é a pior hipótese, tanto que a norma fala o seguinte, ó, a armadura transversal dos estribos, né, a armadura transversal, ou seja, estribos, deve ser calculada considerando-se uma pressão igual a 1,5 vezes a máxima pressão de trabalho. Ó, ele está majorando em 1,5 vezes a máxima pressão de trabalho, e ele ainda fala o seguinte, desprezando os empuxos externos, que a água e o solo estão exercendo sobre a sua camisa. Porque o que acontece? Sentidos opostos, né? Nós temos ali esse empuxo externo, tanto do solo como da água, do solo saturado, do solo em umidade natural, ele exerce um empuxo nessa direção. A pressão de execução do ar comprimido exerce um empuxo na direção contrária. E essa poderia ser anulada por essa, porque o empuxo está ali, né? Então, o que a norma fala por segurança? Que esse estribo deve ser calculado pela essa pressão, né, essa pressão de execução no ar comprimido, multiplicado por 1,5, porque ele fala 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho, né? E desprezando esse empuxo contrário, vamos falar assim, de solo e água. Isso é importante a gente ter em mente, porque isso é normativo, né? É normativo. Eu preciso seguir essa orientação da NBR 6122 de 2019. O próximo item, 8642, fala da camisa de aço. Falamos da camisa de concreto. Agora, a camisa de aço. Quando o tubulão for total e permanentemente enterrado, percebam a diferença? Eu estou falando agora, num primeiro momento, nesse primeiro parágrafo, de um tubulão permanentemente e totalmente enterrado. Ou seja, não tem nada aforando em contato com o ar. Está permanentemente, totalmente enterrado, ok? Ponto. Deve-se descontar. Primeiro, deve-se, a gente insiste nessa história, aqui não é pode-se nem sugere-se, é deve-se, é uma exigência, né? Deve-se descontar uma espessura da camisa de aço para compensar o quê? A corrosão. A camisa de aço em contato com o solo a vida inteira, ela vai apresentar uma corrosão proveniente dessa reação com o solo. E ela é pré-determinada na norma, essa espessura de sacrifício. Sacrifício por quê? Eu já vou sacrificar no meu cálculo e no meu projeto certa espessura em função do solo de contato que eu estou estimando que será corroída com o tempo, na vida útil da minha fundação. E ali vai um alerta importante, né, pessoal? Estrutura externa que eu vejo, eu consigo acompanhar, né, na minha manutenção, no meu manual de manutenção de execução, de manutenção da minha construção, eu consigo acompanhar, de certa forma, várias coisas. Agora, lá no solo, lá na casa do capeta, lá embaixo, lá onde mora o demônio, lá embaixo, tanto que é o lugar que mora o demônio lá embaixo, que a gente brinca sempre, é um lugar que eu não enxergo, eu não vejo, eu não consigo acessar. Isso vai ficar lá o resto da vida. Então, nós precisamos, né, essa compensação, e a norma define isso para a gente como mínimo, tá?
Então, essa tabela 5, ó, espessura de compensação de corrosão. Ela tem uma coluna classe, ou seja, aonde que meu tubulão está enterrado, e eu tenho numa coluna seguinte a espessura mínima de sacrifício em milímetros. Lembrando, gente, é mínima. A norma vira para você e fala, ó, essa coluna é a mínima. Pode ser mais? Pode. Né? Você vai ver um caso aqui de solos contaminados, que ela fala aqui, ó, solos contaminados, 3.2, mas ela vira e fala assim, ó, casos de solos agressivos devem ser estudados especificamente. Eu preciso analisar essas coisas porque isso vai me provocar uma corrosão mais acelerada? Sim, eu preciso, né? Então, isso é muito importante. Aqui, ó, turfa, por exemplo, 3 milímetros, né? Aterro não controlado 2, aterro controlado é 1. Né? Então, tudo isso implica a presença ou não de mais oxigênio, que é a combustão, né? É o ponto de início da minha corrosão. Argila é orgânica, solos porosos, não saturados, isso facilita o processo de corrosão. É um assunto muito estudado, muito analisado, muito questionado e criticado, mas é um assunto que a norma resolveu colocar para nós aqui e eu tenho que adotar isso como mínimo, né? E preciso trabalhar nisso para eu estar conforme a norma no que tange a camisas de aço, né? A camisa metálica, ela é um produto metálico, então ela deve ser dimensionada com a sua norma estrutural específica, que é a BNT-NBR 8800, devendo ainda ser considerado o quê? Esforços de instalação no caso de fundações. O que é isso que eu estou falando? Se eu tenho uma estaca que eu provoco um torque para instalá-la, eu tenho que levar em consideração esse torque do meu equipamento no cálculo estrutural da minha peça. Se eu estou falando em cravação, esse impacto cravando a minha estaca, né, eu preciso considerar na minha peça. Eu não posso imaginar um mundo de conto de fadas que eu tenho minha peça, eu tenho meu solo, eu tenho minha teoria, isso está lá dentro e passa. Às vezes, e isso é muito importante, o esforço de instalação é o dimensionante. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, eu tenho que estar alerta para isso, eu preciso conhecer estruturalmente a peça que eu estou introduzindo no solo, mecanicamente, como isso é executado, eu preciso conhecer desses elementos para dimensionar minha fundação, né? No tubulão com camisa de aço, aí agora é a parte de cálculo, né? A repartição da carga entre a camisa e o núcleo de concreto é diferente na situação de ruptura e na situação de trabalho. Deixa eu falar com vocês um negócio aqui. O que a norma está falando para a gente? Ó, pensa agora comigo aqui, o que é isso? Eu tenho uma camisa metálica, tá? Que é calculado estruturalmente para os esforços, né, de cravação, vibração, instalação, torque, etc., e os seus esforços mecânicos, estruturais, né? E dentro dessa camisa, o que eu tenho? Eu tenho uma parte de concreto armado. Eu concreto aqui por dentro e eu armo, se for necessário, nós vamos falar disso daqui a pouco, se a armadura superar, né? Nós vamos falar daqui a pouco, e eu armo aquilo ali. Então, eu tenho, na verdade, uma estrutura mista neste caso. Eu tenho metálica do lado externo e eu tenho concreto armado do lado interno, ok? Isso, para mim, está tranquilo. Né? Isso eu acho que está bem claro, porque lá na camisa de concreto eu tenho uma camisa de concreto armado e um núcleo de concreto armado. Posso ter elementos de certa forma um pouco diferentes, mas é o mesmo, vamos falar assim, o mesmo DNA, né? Então, vem do mesmo material. Aqui não, aqui eu tenho camisa metálica e no interior eu tenho um núcleo em concreto armado. Isso nos faz entender, porque nós estamos falando de modularidade diferente, estamos falando de coisas, de materiais diferentes. Então, o que a norma já nos alerta? Ó, a situação de ruptura e a situação de trabalho são diferentes. Estado limite último e estado limite de serviços são analisados de forma diferente. Em consequência disso, 2 verificações de segurança vão ser feitas aqui neste ponto. 2 condições vão ser analisadas, tal como a norma já nos fala. Primeiro item, segurança
contra o ELU, estado limite último, ruptura, segurança contra estado limite último, segurança contra ruptura, ok? Ruptura. Solicitações características devem ser multiplicadas por 1.4, é o gama F. Gama F de 1.4. Então, eu pego as solicitações características, que é outro ponto que a gente sempre bate o martelo, o que o estrutureiro está me passando é característico ou não é? Eu preciso ter certeza disso, o estrutureiro precisa ter certeza que está me passando, senão eu começo a pegar melancia, misturar com banana e fazer um balaio de gato do tamanho do mundo, né? E chego lá na frente e ainda falo o seguinte, mas eu nunca tive problema com isso aí, vai olhar, realmente nunca teve problema, mas as dimensões estão exacerbadas, né? Então, gama F 1.4. Camisa de aço considerada como armadura longitudinal. Olha só, contenção de escoamento do aço, FYK, dividido por 1.15, que é o gama S do aço, que a gente sabe desde lá do concreto armado, do concreto, da estrutura metálica, a gente conhece esse gama S aí da nossa formação como engenheiro civil, esse é o mesmo, não tem diferença nenhuma, é um 1.15 e está lá para nós na norma. O que é legal aqui, que a gente está falando que a camisa de aço é considerada como armadura longitudinal. Eu posso a considerar como armadura longitudinal. Legal isso, né? Guardei essa informação. Lembra que eu estou no item da ruptura. Estou no item do estado limite último, ok? E no final a gente vai entrar com o efeito Rush. O efeito Rush é de concreto armado, né? Então, resistência característica à compressão do concreto dividida por 1.5. Vejam que eu estou falando de um concreto protegido por uma camisa metálica no tubulão. Eu posso usar, neste caso, um gama C de 1.5 para que, dividindo o FCK e multiplicando por 0,85, que é o efeito Rush, conhecido nosso lá do concreto armado, eu tenho a resistência característica à compressão do meu concreto. Então, na hora que eu vou fazer o estado limite último, eu tenho que ter em mente 1.4, multipliquei as ações, estou do lado esquerdo aqui da minha inequação, né? E no lado direito eu posso considerar como armadura longitudinal a camisa, desde que eu reduza a tensão de escoamento do aço por 1.15, desde que eu pegue a tensão de compressão do concreto, a resistência característica à compressão do concreto, eu divida por 1.5 no gama C e multiplique pelo fator Rush de 0,85, eu encontro isso. No outro momento, na outra verificação, eu tenho a minha segurança em relação ao quê? A microfissuração da minha peça. A microfissuração da minha peça, isso é estado limite de serviço. Então, na segurança contra o estado limite de serviço, eu analiso as minhas solicitações características multiplicando também por 1.4. Diferença nenhuma por enquanto. Eu tenho que majorar por 1.4, isso é normativo. Então, 1.4, tanto na ruptura como na microfissuração, igual. Beleza. Na verificação, olha que interessante, só que aqui, ó, na verificação do ELS, do estado limite de serviço, eu desprezo a contribuição à resistência da camisa metálica. Ela é desprezada. Então, a camisa de aço, contribuição à resistência desprezada. Na resistência característica à compressão do concreto, eu tenho uma pequena diferença. Essa pequena diferença, ela vai no gama C. O gama C que eu vou dividir o FCK, lá no estado limite de ruptura era 1.5, aqui vai ser 1.3. E multiplica igualzinho pelo fator Rush de 0,85, né? Resistência característica à tração do concreto admitida como nula. Eu tenho resistência à tração do concreto? Tenho. Ela é pequena? É. E aqui ela é desprezada, né? Porque você, nesse estado limite de serviço, você despreza essa resistência à tração do concreto. Considero ela nula, beleza? Beleza. É igual eu estou falando, né, gente? Lá na frente, quando a gente vier num outro módulo dos nossos cursos aqui, nós vamos falar desse cálculo. Nós vamos pegar um exemplo de uma camisa metálica, vamos fazer o cálculo, vamos pegar 1.3, dividir, verificar, comparar com o quê, né? O que eu comparo com microfissuração?
Aí vocês vão ver o quão importante é a gente aprimorar aquele capítulo 3 da norma, que são as referências normativas. Eu não trabalho com uma norma só. A gente tem essa norma como a norma padrão de fundações, mas ela me chama a norma de concreto armado, ela me chama a norma de solos, de ensaio de adensamento, de investigação geológica e geotécnica, de estrutura metálica, de madeira. Então, é um conhecimento que tem que ser bem amplo, né? Porque eu estou trabalhando com materiais de formas diferentes, no caso aqui para fundações, né? Estacas pré-moldadas de concreto, item 865, né? Nas estacas de concreto pré-moldadas ou pré-fabricadas, o dimensionamento estrutural deve, é obrigatório, ser feito utilizando quem? 6118, que é de concreto, 9062, que é de concreto pré-moldado, e a 16258, que é específica para estaca pré-moldada, limitando o FCK 40 MPa. Então, ele está falando aqui, ó, estaca pré-moldada maior que 40 MPa está fora da norma. Eu tenho que limitar a 40 MPa. Aqui é só para a gente fazer uma ilustração, né? Aqui estão as 3 normas, aqui, né? Ó, 6118, projeto de estruturas de concreto e procedimento. 9062, projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. E a 16258, estacas pré-fabricadas de concreto, requisitos, né? São normas complementares, muito importantes para a gente ter no nosso acervo técnico para consulta, né? Eu preciso conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar disso aí. Estacas pré-moldadas de concreto também nos dá o alerta que nas suas extremidades, eu quero que você lembre aí agora, né, do procedimento de cravação da estaca. Eu tenho uma pancada nessa cravação e eu preciso reforçar essa seção. Essa seção recebe um impacto muito grande e aquele concreto, aquele material na pré-moldada ali, naquele ponto, precisa ser reforçado. E é isso que a norma está alertando aqui, ó. Nas suas extremidades, né? Nas 2 extremidades da estaca, deve ser feito um reforço de armadura transversal para levar em conta as tensões de cravação. Eu tenho que analisar essa tensão de cravação e eu preciso exatamente fazer esse reforço, né? As emendas metálicas devem obedecer ao disposto na tabela 5. Tabela 5, gente, está aí de novo ela aí, ó. O que está falando para a gente? Ó, eu tenho uma estrutura de concreto armado que está sendo emendada as suas 2 pecinhas com palas metálicas, com peças metálicas. Essas peças metálicas também devem obedecer ao critério de espessura mínima de sacrifício, porque elas estão em contato com o solo, tal como estariam a camisa, tal como estarão as fundações metálicas, que nós vamos falar para frente, né? Então, ela precisa necessariamente obedecer esse mesmo critério. Então, quando eu estiver calculando as emendas, eu preciso ter isso em mente, que eu tenho que obedecer da mesma forma essa espessura de sacrifício, pelo mesmo motivo. Não faz sentido nenhum, né, eu não obedecer o mesmo motivo, né? O fabricante deve apresentar o quê? As curvas de interação na flexocompressão e na flexotração do elemento estrutural. O fabricante de estaca pré-moldada apresenta isso. Aqui a gente está deixando bem claro que todas as fábricas precisam apresentar isso, né? Não só as grandes, mas também as pequenas. Isso é uma informação necessária para se projetar, para se escolher, para se definir qual estaca pré-moldada que a gente está usando. O efeito de camada de argila mole. Então, é a história da gelatina, né, gente? Lembra aquela história? Eu vou cravar alguma coisa dentro de um pote de gelatina, a argila mole é a mesma coisa, né? Ela não tem essa consistência, ela fica lá, realmente, a argila mole, né? Então, você imagina, eu estou falando para você imaginar a mesma história. Eu estou cravando uma estaca lá nessa argila mole, nesse gelatinão, nessa coisa mole, realmente, né? Eu tenho problemas estruturais nisso aí, né? Eu tenho problemas estruturais que eu preciso analisar e a norma nos preocupa com isso. Por quê? Porque também eu não consigo enxergar possíveis movimentos dentro do solo. Eu não vejo, não consigo ver. Eu não tenho raio-x, né? Ninguém vai conseguir enxergar lá embaixo o que está acontecendo. Isso é um dos grandes desafios para nós. Só que aí nós temos que levar em conta alguns aspectos que nos dê essa garantia, que evitem o nosso estresse, né? Evitem o nosso problema, né? Então, no caso de ocorrência de camada de argila mole, devem ser utilizadas
estacas com características estruturais mínimas em função dos comprimentos cravados. Ou seja, eu vou garantir uma rigidez tal, mínima, que me permita dormir tranquilo no meu travesseiro, porque eu não vou ter problema com esse aspecto de drapejamento. Então, vamos falar aqui, isso é importante. Então, consideradas a espessura da camada de argila mole, o processo de cravação, ou seja, eu tenho 1 metro de argila mole, eu tenho 11 metros de argila mole, eu tenho 80 metros de argila mole, e nós temos ambientes diferentes, né? Nós temos histórias diferentes. Tem argila mole, beleza, legal, informação importante, mas quantos metros? Como é que é isso? Às vezes é melhor tirar esse 1 metro, substituir o terreno, do que você preocupar com ele, né? Então, assim, nós temos que analisar caso a caso, e por isso que ele fala, né? Espessura da camada de argila mole, processo de cravação, inércia do elemento, estamos falando de rigidez, número de emendas, a linearidade do eixo e os momentos de segunda ordem obedecendo ao quê? Ao quê? É isso aqui que é o ponto. E é obrigatório, então nós temos que tomar cuidado, nós temos que calcular momento resistente de seção transversal da nossa peça e comparar com o que a norma está falando. Ó. Menor momento resistente da sua seção transversal, ele tem que ser um W mínimo de quanto? Maior ou igual a 930 centímetros cúbicos. Esse é o meu W mínimo obrigatório por norma, desde que eu tenha um efeito de camada de argila mole, ok? Estacas, aí dá uma variada, ó. Estacas com comprimento entre 20 e 30 metros, ali, entre 20 e 30 metros, ok? O raio de giração tem que ser maior ou igual a 5,4 centímetros. Isso é resistência dos materiais, tá, gente? Momento resistente, raio de giração é resistência dos materiais. Eu preciso olhar para a seção da minha peça e saber calcular isso, saber essa informação, olhar em catálogo, né? Então, raio de giração mínimo I maior ou igual a 5,4 se a minha estaca está entre 20 e 30 metros. Beleza. Estacas com comprimentos acima de 30 metros. Raio de giração aumenta, tá vendo? Ele está aumentando. Está aumentando aí, ó, uns 20% mais ou menos. I maior ou igual a 6,4 centímetros. É o mínimo para estacas com comprimento acima de 30 metros. Beleza, estamos seguindo. Os menores momentos resistentes para as seções transversais das estacas, citados nessa subseção da norma, pretendem reduzir a possibilidade de ocorrência de instabilidade dinâmica direcional, que é o drapejamento. Ou seja, durante a cravação dessas estacas através de camadas de argila mole. Eu quero garantir a linearidade. Eu quero garantir que o efeito de momento de segunda ordem está sendo reduzido, né? Que vão me dar problemas, né? Eu quero garantir essa linearidade da minha estaca, e essas dicas que a norma nos dá, essas exigências visam diminuir. Presta atenção que isso é bem capcioso. A norma não está virando para você falar assim, ó, nunca mais vai acontecer se você fizer isso. Não, ela está falando que você está reduzindo o risco. Por quê? Porque probabilidade de falha igual a 0 não existe. Probabilidade de falha igual a 0 não existe. Isso é um assunto para lá na frente a gente conversar sobre confiabilidade, mas isso não existe. Não se iludam com isso, não se iludam. E a norma deixa isso, o que eu estou falando em outras palavras, bem claro. Ó, reduzir a possibilidade de ocorrência. Então, esse é um ponto que a gente precisa cuidar quando a gente está usando. Mas eu usei a norma. Eu estou garantido, eu dormi como se fosse a norma uma água benta, né? Que as águas bentas que o cara benze o caboclo assim, ó, e acha que aquilo já resolveu o assunto. Não. Eu usar a norma me reduz bastante os riscos, porque eu concluo que pessoas capacitadas estão trabalhando firmemente com conhecimento técnico avançado nos seus conceitos nessa área e estão colocando ali os seus pontos mais importantes para entender cada passo aqui e definir cada situação da norma. Nas estacas de concreto pré-moldado, o dimensionamento estrutural deve ser feito utilizando quem? NBR 6118, NBR 9062.
E aqui agora é interessante, porque nós estamos falando aqui das estacas de reação, mega ou prensada, né? As estacas de reação usadas basicamente para reforços, né? Ela é limitada o seu FCK em 25 MPa. Então, eu limito o meu FCK em 25 MPa e sigo o jogo, né? E seguimos o jogo, né? As metálicas, porque a estaca de reação ela pode ser de concreto ou pode ser metálica, devem ser dimensionadas pelo 8800, e aqui ele limita o quê? Ele coloca, né, essa resistência característica mínima do aço à compressão, deve ser de FYK superior a 200 MPa, né? Então, isso é importante. Ele também fala para nós aqui, ó, nos dá uma dica. O dimensionamento estrutural deve ser feito considerando-se a máxima carga de cravação prevista e com coeficiente de ponderação especificado, γF, de 1,2. Tá? Eu tenho que olhar essa história da seção reduzida, e é importante agora esse ponto, quando a gente estiver falando de estacas metálicas, né? Item 867, estacas metálicas. Estaca metálica, a gente está em contato direto com o solo. Então, eu preciso analisar esse solo, eu preciso verificar esse solo, analisar completamente as características desse solo para definir, né, as características necessárias para a minha estaca metálica que será cravada. As estacas metálicas devem ser dimensionadas de acordo com a ABNT-NBR 8800, que é a NBR que trata estruturalmente as peças metálicas, considerando-se a seção reduzida da estaca. Isso é importante. Eu vou reduzir a seção da estaca prevendo sua corrosão. Então, aquela seção reduzida da estaca é uma forma que eu analiso a resistência estrutural dela lá na frente. Ela pode até agora estar com a resistência maior, mas o meu cálculo eu já prevejo, né, essa história da seção reduzida da estaca, ok? No caso de ocorrência de camada de argila mole, deve-se levar em conta o comprimento cravado e a inércia da peça metálica, a fim de reduzir a possibilidade de ocorrência de instabilidade dinâmica direcional, que é o drapejamento, né, durante a cravação, né? Estabilidade dinâmica direcional durante a cravação. Então, eu preciso levar em conta esse comprimento cravado. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou falando de argila mole, né? Aqui é uma dica importantíssima, né, para nós, né? As estacas de aço que estiverem total e permanentemente enterradas, parece a mesma frase lá de concreto, hein? Independentemente da situação do lençol d'água, se ele está ou não, se está variando ou não, mas se está totalmente enterrada, dispensa um tratamento especial, desde que seja descontada quem? A espessura da tabela 5, essa mesma tabela. O que está me falando? Eu posso dispensar tratamento especial, galvanização ou qualquer coisa na minha estaca, mesmo porque existem discussões, né, nessa história da galvanização aí, de peça errada. Mas não é esse botão. Eu não vou ser polêmico agora, né? Vou ser em outro momento, tá? Mas dispensa um tratamento especial se eu obedecer às espessuras mínimas de sacrifício. Então, se a minha estaca metálica está totalmente enterrada, eu posso dispensar tratamentos especiais desde que eu atenda às espessuras mínimas de sacrifício. Tá? Nas estacas em que a parte superior ficar desenterrada, é obrigatória a proteção com camisa de concreto ou outro recurso de proteção do aço ou aumento de espessura de sacrifício definido em projeto. Olha que legal! Nas estacas em que a parte superior ficar desenterrada, é obrigatória a proteção com camisa de concreto ou outro recurso de proteção do aço ou aumento da espessura de sacrifício definido em projeto. A pergunta que fica, e aqui é um ponto que necessita de um estudo profundo, é quanto que eu aumento essa espessura de sacrifício? Quanto seria o necessário para atender essa exposição, né? Essa exposição da parte desenterrada, né?
Então, isso é importante a gente ter em mente, né? As emendas das estacas de aço realizadas por meio de talas soldadas ou parafusadas, as estacas metálicas também são emendadas por talas que são soldadas ou parafusadas. Devem resistir às solicitações que possam ocorrer durante o manuseio. Eu tenho que tomar esse cuidado no cálculo, no dimensionamento das minhas emendas, a cravação e o trabalho do componente estrutural. Eu tenho que olhar estruturalmente essas emendas como um cálculo de uma emenda realmente, tomando os cuidados necessários para essa emenda. Isso é importante. E também, obviamente, devem obedecer ao disposto da tabela 5, né? Porque elas estão em contato com o solo. Beleza, pessoal? Espero que estejam aprendendo muito sobre a NBR 6122 de 2019. Espero que estejam aprofundando nessa norma, buscando informação, distribuindo a informação, compartilhando, discutindo com os colegas de profissão, colegas de sala, colegas de pós-graduação, que estejam divulgando o nosso canal. Na próxima aula estaremos vendo a última aula do capítulo 8. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acompanhe-me no meu Instagram, @CristianPorcino. Estejam, por favor, divulgando o canal, compartilhando com os colegas. Deixe sua pergunta no canal. Muita gente tem deixado a sua pergunta. Eu tenho respondido todo mundo. Tenho encaminhado material quando me pedem. Contem comigo no que precisarem. Eu estarei lá à disposição para ajudá-los. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram da aula de número 63? Caminhando. Próxima aula a gente já termina o capítulo 8, hein? Vem comigo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação, deixe sua pergunta, sua curiosidade, o seu comentário. Terei o maior prazer em respondê-los. Um forte abraço e até a próxima aula.